Nós saudamos, amados irmãos, e aqueles que estão conectados conosco pelas mídias sociais com a paz do Senhor Jesus. Amém. Como é bom estar nesse lugar, como é bom estar com os nossos irmãos. O interessante é que nós estávamos a caminho e veio um temporal, pensei que fosse o dilúvio, né, Levi? Aí o João ligou para o Fernando e falou: Fernando, como é que tá aí? Aí o Fernando: só tem um chuvisquinho, mas a gente vai com o chuvisquinho mesmo, e o temporal caindo. Eu falei: lá em Mauá deve estar com chuvisquinho. Aí chegamos aqui, aumentou, né, Fernando? Aumentou na hora. Mas o Fernando, por fé, ele falou: 8 horas vai parar a chuva. E parou mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Com chuva, com sol, com vento, a gente está aqui para adorar o nome do nosso Deus. Convido os amados irmãos a se colocar de pé. Vamos abrir as nossas Bíblias do Evangelho segundo Lucas, capítulo 23, versículo 33. Fala da crucificação do nosso Senhor. Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 33. Amém, amados? Assim nos diz a palavra do nosso Deus. E quando chegaram ao lugar chamado a Caveira, ali o crucificaram e os malfeitores, um à direita e o outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. E o povo estava olhando, e também os príncipes zombavam dele, dizendo: aos outros salvou, salve-se a si mesmo, se és o Cristo, o escolhido de Deus. E também os soldados escarneciam dele, chegando-se a ele e apresentando-lhe vinagre, e dizendo: se tu és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. E também por cima dele estavam um título escrito em letras gregas, romanas, hebraicas: este é o rei dos judeus. E um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele, dizendo: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Respondendo, porém, o outro, repreendiam, dizendo: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? E nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o que os nossos feitos mereciam, mas este nenhum mal fez. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E era já quase a hora sexta, e houve trevas em toda a terra, até a hora nona. Escurecendo-se o sol, rasgou-se ao meio o véu do templo, e clamando Jesus com grande voz disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. E o centurião, vendo o que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: na verdade, este homem era justo. E toda a multidão que se ajuntara a este espetáculo, vendo o que havia acontecido, voltava batendo nos peitos. Senhor, nós te damos graças pela tua palavra lida, porque esta palavra bendita, ela alimenta a nossa alma. Suplicamos que o Senhor abra os nossos olhos para aquilo que é eternal, que os nossos ouvidos possam ouvir a doce voz do teu Espírito Santo. Amém. Nós oramos te dando graças por estar aqui nesse lugar santo, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém, amados irmãos, podem estar sentados. Meus irmãos, ali era a crucificação, né? Para alguns, o final. Para outros, o início de uma nova etapa na vida do homem. Jesus, ele estava ali naquele lugar como o salmista Davi, no Salmo 22, ele mostra justamente esse momento, o momento da crucificação. Ele entre os dois malfeitores, ele ali tendo as suas vestes rasgadas e aqueles homens lançando sorte sobre as suas vestes. Então a profecia, no momento em que Davi teve, ela se cumpria aqui nesse momento. O Filho de Deus, ele veio a esse mundo como homem, foi gerado num ventre materno, nasceu, cresceu. A palavra diz que aos 12 anos ele entra no templo ali, e a palavra diz que ele crescia na graça e no conhecimento do nosso Deus. Ele amadurece como homem e aos 30 anos inicia ali o seu ministério. Pouco tempo, aproximadamente 3 anos, ele vem cumprir aquilo que desde a eternidade foi um acordo selado entre o Pai e o Filho. Quem viria salvar o homem? Quem iria remir a alma do homem? E ele se prontificou: eu, meu Pai, eu vou para padecer tudo isso, para ser afrontado. Foi afrontado pelos religiosos da época. Se tu és filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo. Os soldados, da mesma forma, desce daí, salva-te a ti mesmo. Os malfeitores, no início, os dois também blasfemavam contra ele. No início ali da crucificação, aqueles homens, eles também estavam falando ali acerca de Jesus, né? Blasfemando da mesma forma. Mas Jesus ali na crucificação, ele fala poucas palavras, mas as poucas palavras que ele fala naquele momento, um malfeitor, ele se arrepende. Um malfeitor, ele olha e ouve aquelas palavras e reconhece Jesus como Senhor, como Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu olho para essa cena, né, na mente, eu vejo ali o Senhor entre os dois malfeitores, os 3 crucificados. Meus irmãos, a cruz, ela traz em nós aquilo que é de mais importante ou de mais vil no coração do homem. Um dos malfeitores, o que ele fez? Ele blasfemou. Na hora que ele foi moído, estava sendo moído ali na cruz, ele blasfemou. Como nós vemos muitas pessoas, no momento da sua dor, no momento da sua aflição, nega ao Senhor, blasfema contra o Senhor, né? Coloca para fora tudo aquilo que é de mal, de ruim. É o momento da dor. Mas aquele outro malfeitor, na hora que ele estava sendo exprimido, na hora que ele estava passando pela cruz como o nosso Senhor, o que ele faz? Ele expressou aquilo que estava dentro da alma dele. E a alma do homem, ela tem sede do Deus vivo. Aquele malfeitor, ele reconheceu Jesus como Filho de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei o momento que você está passando na sua vida, mas o Senhor Jesus, ele diz: aquele que quer seguir ele, precisa tomar sua cruz. A cruz, ela traz sim em nós momentos difíceis, mas ela vai também tirar de nós aquilo que é a nossa essência maior. Qual é a tua essência? O que você tem de maior aí dentro de você? Para nós que aceitamos Jesus como nosso Salvador,
aquilo que temos de maior valor dentro de nós é a salvação. Aquilo que nós temos de maior dentro de nós é o Espírito Santo. E quando nós somos exprimidos, e todos nós somos, nós vamos falar daquele que é soberano, daquele que é o Senhor do universo, daquele que é o dono da vida, daquele que é o único que pode te conduzir a uma eternidade. Aleluia. É só Jesus, ele pode fazer isso. Então nessa noite, nesse culto, você pode se render ao Senhor. Você talvez que tenha entrado aqui pela primeira vez, que ainda não aceitou Jesus como seu único e eterno Salvador, você tem a oportunidade, como aqueles 2 homens tiveram, de aceitar Jesus como Salvador. Para um, a condenação eterna. Escarneceu, não se arrependeu, não reconheceu Jesus como Senhor. Mas para o outro, que se arrependeu dos seus pecados, que reconheceu os seus erros, que estava pagando por aquilo que ele fez, mas ele olha e ouve Jesus falar naquele momento e ele aceita Jesus como seu Salvador. Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim, Senhor. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E a palavra de Jesus para aquele que se arrependeu do seu pecado, que aceitou ele como Senhor, que reconheceu ele como Filho de Deus, foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, não percam oportunidades. Na crucificação, ali tinham as letras, né? A palavra ali: este é o Rei dos Judeus. Nas letras gregas, hebraica e em latim. O grego era a sociedade grega que tinha a maior cultura, o domínio da ciência, os intelectuais, os filósofos estavam ali para reconhecer que Jesus era o Rei dos Judeus, o Senhor dos Senhores. Estava ali estampado para que eles não pudessem passar por ali e não reconhecer Jesus. Estava ali no latim, falando do Império Romano, o império dominante, o império que governava, que estava ali subjugando aquele povo, aquela nação. E eles precisavam olhar ali também: este é o Rei dos Judeus. Glória a Deus. Na morte dele, os soldados romanos que estavam ali, o centurião, ele olha, e a palavra daquele soldado foi: ele era justo. Ele era um homem sem pecado. Ele não merecia estar ali. A morte de Jesus, ela trouxe à tona aquilo que aqueles não sabiam, não reconheciam, porque até a natureza, naquele momento, ela clamou. A palavra diz que o sol escureceu às 3 horas da tarde. Todo o mundo escureceu, porque a luz do mundo estava se apagando ali naquele momento. O pão da vida estava se entregando por amor às nossas vidas. Ele estava morrendo. A boa semente, ela estava morrendo. Ela estava sendo lançada na terra para que ela ressurgisse. Porque se a semente ela não morrer, ela não vai germinar. Então Jesus precisava morrer para entregar a vida dele por nós, para que nós pudéssemos também dar frutos, e frutos em abundância. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Jesus chegou nos nossos dias, chegou na nossa mente, no nosso coração. A palavra de Jesus transformou o nosso viver. Mas ali era um momento muito especial, porque nós víamos aqueles que escarneciam do Senhor, debochavam dele, Muitos falavam: desce daí, você é o Filho de Deus, desce daí, manda os teus anjos te socorrer. Mas ele tinha que cumprir, irmãos. Quando Pedro
num momento de insensatez, um momento em que a carne falou mais alto, que ele deu ouvido àquele que não era o Senhor. Jesus ele fala desse momento que ele iria morrer, que ele ia se entregar por todos eles e não, eu vou no teu lugar, você não vai fazer isso não. O que Jesus fala para ele? Para trás de mim, Satanás. Por quê? Porque ele falou como um louco. Porque a boca de Pedro não era de Pedro. Foi usado, né? E o Senhor repreende aquele homem. Mas da mesma forma que o Senhor repreende, da mesma forma que o Senhor corrige, ele também ama. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Deus, ele corrige aqueles que ele ama. Por isso que nós muitas vezes somos corrigidos, irmãos. Hoje, nesse culto de adoração ao nome do nosso Deus, nós estamos sendo corrigidos pelo Espírito Santo. Aonde que você está? Diante do Senhor, daquele que se entregou por ti e por mim. O que você tem feito pelo reino de Deus? Você que já aceitou Jesus como seu único e eterno Salvador, você parou na caminhada? O convite do Senhor para você nessa noite é você caminhar um pouco mais. Caminhe um pouco mais, pregue um pouco mais, anuncie a salvação em Cristo Jesus, fala daquele que transformou a sua vida, o teu viver, glorifique a Ele. Talvez você tenha entrado e esteja participando desse culto e hoje você ainda não abriu os teus lábios para glorificar a Deus. Glorifique o nome do nosso Deus, porque a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Ele é bom em todo tempo. O Senhor merece a nossa adoração. Às vezes nós olhamos para as nossas lutas, para as nossas provas, esquecemos daquele que é todo-poderoso, daquele que basta uma palavra dele, ele te coloca de pé novamente. Basta a palavra do Senhor que você vai sair revigorado, cheio do Espírito Santo. Mas você precisa reconhecer, como aquele ladrão reconheceu. Muitas vezes nós citamos o nome desse homem, não sabemos quem era. As escrituras aqui não falam, não denominam quem era aquele homem. Mas nós sabemos de uma coisa. Podemos ter muitas dúvidas. Será que Salomão foi salvo? Quantas vezes a gente escuta isso, alguém perguntar, Salomão foi salvo? Eu creio que sim. Mas eu não tenho certeza. O apóstolo João foi salvo? Tenho quase que certeza absoluta que foi. Porque no final da vida dele, ele recebeu a revelação que ele recebeu, maravilhosa. Mas a gente não pode afirmar 100%, 99,99%. Mas esse malfeitor, esse bandido que estava pagando pelos seus crimes, mas que se arrependeu e aceitou Jesus como seu Salvador, e a palavra de Jesus foi: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que você não salvaria, Jesus salvou. É por isso que Ele é Senhor, por isso que Ele é Deus, por isso que Ele é misericordioso. Hoje eu estava conversando com a minha esposa mais cedo sobre o que o nosso país está passando, e ela, com muita sabedoria, falou: a gente precisa orar por esses homens maus, que têm feito mal para a nossa nação, para o nosso povo. Nós precisamos orar. Aí entra aquele duelo, duelo de titãs, mas eles não fazem isso e aquilo, não sei o quê. Porque a maioria de nós que faz: Senhor, pesa a mão desse infeliz, dessa turma que só faz maldade para o teu povo. Senhor, traz logo o juízo. Mas a gente se esquece, da cruz. A gente se esquece de como Jesus é. Muitas vezes nós oramos ao Senhor: Senhor, que a minha mente possa ser a mente de Cristo. Que eu possa ser verdadeiramente parte do corpo. E se nós somos parte do corpo, nós precisamos dessa essência, irmãos.
a essência do perdão, a essência da misericórdia, a essência do amor, um amor incondicional. A palavra de Jesus ali na crucificação, os irmãos imaginam pés e mãos, com os pregos nas mãos e nos pés, sentindo dor. Na sua cabeça, coroa de espinhos. Os irmãos já viram como é que eram os espinhos? Não era espinho de roseira, não. É aquele que entra mesmo, grande. Quanta dor. As chicotadas que ele levou, os chicotes que os romanos tinham, arrancava a carne. Imagina o que é isso, irmãos. E a palavra de Jesus ali para o Pai foi: Pai, não lhe imputes esse pecado. Que Senhor maravilhoso é esse, irmãos. E às vezes nós não queremos nem orar por aqueles que nos fazem mal. E tem muita gente que nos faz mal, não é isso, irmãos? Ou você é mais bonzinho do que eu? E às vezes a gente fala: Senhor, pesa a mão desse infeliz, né? Mas não é assim, não. A igreja não é isso. A igreja é misericordiosa. A igreja que vai ser arrebatada, ela é santa, ela é pura, ela não tem mancha, ela não tem mácula. É uma igreja linda. Aleluia. É uma igreja que tem os seus adereços de uma noiva que está sendo ataviada. Glória a Deus. Com toda sorte de bênçãos. É uma igreja que tem os dons espirituais. É uma igreja que tem o batismo com o Espírito Santo. Aleluia. É uma igreja que tem discernimento de espírito. É uma igreja que lê e ama a palavra de Deus. É uma igreja que se instrui. É uma igreja que está sendo preparada, irmãos. E nós precisamos estar preparados. Porque esse momento já aconteceu. Jesus morreu. Ele morreu por nós, pecadores. Homens e mulheres cheios de falhas, cheios de defeitos, cheios de pecado. Mas Ele pagou um alto preço para com as nossas vidas, porque Ele nos ama. Ele foi sepultado. Ao terceiro dia, Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Ele caminhou com os seus discípulos, orientando os seus discípulos como seria a igreja. Porque a igreja ela se fortaleceria, ela iniciaria 50 dias depois da morte dele. Seria no dia de Pentecoste. Ele caminha 40 dias com seus discípulos, orientando como eles deveriam proceder, como a palavra dele chegaria nos nossos dias. Ele orientou todas as coisas. O mundo não viu ele, mas os discípulos viram, porque a igreja estava sendo formada ali naquele momento. E foi assunto aos céus. E ele tranquilizou ali a igreja que ia ser formada. Vocês não vão ficar órfãos. Eu vou enviar o Consolador, louvado seja o nome do Senhor. Consolador foi aquele que moveu o teu coração para você estar hoje aqui, nesse culto de adoração ao nome do nosso Deus, passando por tudo aquilo que nós passamos. Porque a Ele toda honra, toda glória, todo louvor. Meus irmãos, é bom você amar o Senhor. Ame o Senhor até o último dia da sua vida, porque Ele pagou um alto preço para com as nossas vidas. Não se prendam à religião. Não se prendam aos religiosos. A palavra deixa registrada como eles eram, eles continuam sendo da mesma forma. Tentando arrebanhar as pessoas, enganando as pessoas. E o que eles fizeram na crucificação? Escarneceram do nosso Senhor. O que eles têm feito hoje? Eles têm escarnecido do nosso Senhor. Mas louvado seja o nome do nosso Deus, porque o nosso Deus tem preparado uma igreja sem rótulo, que a igreja de Jesus Cristo, ela vai ser arrebatada, irmãos. Faça parte dessa igreja. Não abra mão de fazer parte da igreja. Você é a igreja do Senhor.
ela está espalhada nos 4 cantos da terra. Ela não tem rótulos. É a igreja de Jesus Cristo, ela é linda. Os irmãos são lindos porque vocês fazem parte da igreja. E é essa igreja que você precisa fazer parte. Ah, mas eu preciso congregar em algum lugar. Claro, irmãos. Nós precisamos de um nome por causa precisamos de uma razão social, né? de um nome da instituição. Precisamos ser legalizados junto ao governo. Mas não se prendam a placas. Não se prendam a placas. Tem muitas almas perdidas. Tem muita terra para ser possuída. Não fique em 4 paredes. Não fique recluso. Saia, pregue o evangelho. Pregue para o seu vizinho. Pregue para os seus familiares. Pregue para os seus amigos. Pregue para os estranhos. Pregue para os viciados que estão aí. Porque a palavra do nosso Deus é poderosa. Aleluia. Ali Jesus, quando ele falou, aquele homem, ele se rendeu ao Senhor. A palavra de Jesus é poderosa. Aleluia. E você tem Jesus na sua vida. Você pode falar de Jesus. Ah, mas eu não sei, eu não sou eloquente, eu não sou um erudito, eu também não sou. Eu sou semi-analfabeto, também sou. E o que nós vamos pregar acerca de Jesus? Nós vamos falar da vida eterna. Nós vamos falar dessa igreja que está de saída. Meus irmãos, nós estamos de saída. Falta muito pouco para o arrebatamento. Eu creio, meus irmãos, que nós somos essa geração do arrebatamento. E não tem tempo para isso. Às vezes as pessoas falam: ah, mas eu já estou muito idoso. Eu lembro do diácono lá da nossa igreja, irmão Valdir, 90 e quanto? 93 ou 94, eu sei que já está quase nos 100. Irmão Valdir chegou lá na igreja: irmão Valdir, o que o senhor... eu tocar um instrumento. Mas por que não toca mais? A mão dói, que não sei o que. Não, pega aqui, senta aqui. Aí está lá irmão Valdir com a violinha dele, com 94 anos, tocando, glorificando a Deus. Tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Louve ao Senhor, porque é bom. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Deus te chamou para você ser um instrumento nas mãos de Deus. Se você é um pregador, pregue a palavra. Se você toca louvor, seja um instrumentista, faça o melhor para o Senhor. Se você canta, cante, louve ao Senhor. Hoje estava eu e meu netinho louvando ao Senhor. A voz de taquara rachada, ele com 1 aninho, me ensinando a cantar. E ele cantava ali aquele som que a gente... mais afinadinho, e eu estragando o louvor. Mas a gente estava cantando, adorando o Senhor. Meus irmãos, tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. Aleluia. Abra os teus lábios, glorifique a Deus, porque Ele é bom em todo o tempo. Sabemos que nós temos que carregar a nossa cruz, mas a cruz vai tirar de você aquilo que é o de melhor. A essência do Evangelho está em você. Então você é um vaso de honra nas mãos do Senhor. Nessa noite, nesse culto, o Espírito Santo está te enchendo para você sair desse lugar e poder proclamar as boas novas. Ide, pregai o Evangelho, anunciai a salvação, essa salvação bendita. Louvado seja o nome do nosso Deus. Vamos adorar o Senhor.